Bom dia! Deixa eu só me ajeitar aqui. Olá, sejam bem-vindos! Sou a Cláudia Lança, retomando esse lugar tão confortável para mim, que é estar ao vivo com vocês. Hoje a gente fala um pouquinho sobre um quebra-cabeça chamado família, um assunto que reverbera em tudo que você vive hoje, resultados que você tem hoje, vem desse lugar, né? Desse seu primeiro lugar como filha, como filho. Então sejam muito bem-vindas, né? É nessa escolha que vocês fizeram de passar aqui alguns minutinhos para que a gente possa usufruir dessas tomadas de consciência, né, desses conteúdos que vão chegando pra gente, para que a gente se abasteça não de uma força que vai contra alguma coisa, mas que a gente se abasteça de uma força que nos mova para o lugar que a gente deseja alcançar, nos mova para o lugar que a gente deseja realizar. Então sejam bem-vindos a essa experiência, eu gosto de chamar de experiência, tudo que a gente se coloca para viver, porque as experiências são resultado das nossas escolhas, e a nossa vida é resultado de escolhas pequenas, escolhas grandes, movimentos pequenos, movimentos grandes, coisas simples, coisas mais complexas. Então hoje aqui a gente vai fazer essa analogia, é uma live breve, eu não pretendo me estender, então se você pode ficar aqui, me acompanhe, deixa aqui, né, a sua dúvida, o seu comentário, convida os seus amigos, os seus amores, para que a gente juntos possa criar uma manhã de um conteúdo que te faça refletir, um conteúdo que te faça se alegrar, um conteúdo que te mova, né, de alguma maneira a realizar tudo aquilo que você deseja. E eu gosto muito de analogia, né? Então, quando a gente pega uma coisa que é profunda, né, nossa, da nossa vida, e a gente faz um comparativo, né, com algo que é tão concreto, parece que a gente se aproxima mais, né, de compreensões, de movimentos. Eu tô vendo o pessoal entrando devagarinho, eu tô retomando esse lugar que é tão meu, que é estar pertinho de vocês. Então, se fizer sentido, convide mais pessoas. Eu quero fazer esses movimentos aqui para estar bem pertinho de vocês, né? Pra gente estar junto. Então, vamos aproveitar esses minutos que são tão preciosos do seu dia, né? Então, a analogia eu gosto porque algo que é tão concreto, né, algo material, nos aproxima de coisas que são muito significativas e que são essas coisas mais preciosas da nossa vida, que é sobre o nosso íntimo, sobre o nosso interior. Então, hoje, quando a gente fizer esse link do quebra-cabeça e da família, eu quero fazer um combinado com você. Nós não vamos falar das pessoas, você não vai analisar as pessoas, nós vamos falar sobre você. Então tudo começa em você. Que você então esteja nesse instante, mesmo que você assista depois esse conteúdo, se você não está aqui ao vivo comigo, que você faça uma escolha de voltar o seu olhar para dentro. Porque quando a gente pega um conteúdo e aplica ele para o outro, isso não vai dar o resultado que a gente deseja. Tudo que a gente atrai para nós é resultado desse lugar. Aquilo que eu aprendi, eu preciso praticar dentro de mim. Eu preciso saber o que eu sinto, como eu sinto. Bom dia, Ana Maria. Então, que esse instante que você escolheu estar aqui, você se permita olhar através de você. E essa é uma recomendação que eu faço sempre e para tudo na nossa vida. Então, às vezes a gente ouve um conteúdo de constelação principalmente, e aí a gente quer que o outro faça aquilo. Né? Então, minha mãe precisa ouvir isso, meu pai precisa ouvir isso, meu filho precisa ouvir isso, mas e eu? Eu estou aqui, eu estou presente, eu estou ouvindo isso, eu estou pegando isso e aplicando no sentimento que eu tenho, analisando esse sentimento, percebendo por que ele surge. Então, aqui nesse momento inicial, eu peço que você faça essa escolha, se coloque nesse lugar de olhar para essa reflexão que juntas nós vamos fazer, porque aqui é uma troca, então você pode comentar, você pode perguntar.
Saudade, Rita, também. Bom dia. Então aqui é uma troca. O meu desejo é contribuir para que a sua jornada seja mais leve, para que a sua vida faça mais sentido e para que você passe a atrair para você realmente aquilo que você deseja. Então eu peço que você faça nesse instante um instante. Feche os seus olhos e inspire profundamente, porque você fez essa escolha de estar aqui agora. E nesse instante você repete mentalmente para você: eu estou aqui, eu estou presente. Então feche os seus olhos, é breve. Você só tem a ganhar com isso. Feche os seus olhos, respire fundo e repita: eu estou aqui, eu estou presente. Mais uma vez. Eu estou aqui, eu estou presente. Isso. Essa é a sua escolha. Então, vamos deixar isso combinado. Toda analogia que a gente vai trabalhar aqui hoje, vai falar e refletir, ela é para você. Ela é para aquilo que você sente, ela é para a vida que você deseja ter. E aí as outras pessoas que nos envolvem, elas recebem algo quando nós fazemos do nosso lugar. Toda vez que a gente faz fora do nosso lugar, a gente só atrapalha a vida, a nossa e a das outras pessoas. Então, nesse quebra-cabeça chamado família, uma primeira compreensão, vão me falando, tá, pessoal? Me falem se tá fazendo sentido, né? Compartilhem, dá o coraçãozinho aí, faz tanto tempo que eu não tô por aqui, e isso vai ser muito significativo para eu até entender o próximo passo, tá bom? Então, a primeira compreensão, pra gente começar a montar aí o quebra-cabeça. Você acredita, me fala aqui, quem tá aqui comigo, ó, você acredita que a família é a base de tudo? Você acredita nisso? Faz sentido isso para você? Ou você fala que sim, mas no fundo você nem pensou sobre isso, nem refletiu sobre isso? Então, me fala aqui, você acredita que a família é a base? Por quê, gente? Porque a reflexão toda parte desse princípio. E é um princípio que muitas vezes a gente deixa para lá, não reflete sobre ele e perde a grande oportunidade de transformar a nossa vida compreendendo isso e trabalhando as nossas questões hoje. Principalmente a mulherada, eu recebo muitas mulheres, ó lá, já responderam sim, eu acredito, vão dizendo, tá bom? As mulheres, elas estão, pelo menos o grande público que eu tenho, tanto em atendimento quanto em cursos e vivências, as mulheres estão muito cansadas, elas estão muito sobrecarregadas, elas estão muito esgotadas, elas estão muito insatisfeitas, elas estão frustradas. Não sei se você vive isso. E esse esgotamento, esse cansaço, essa frustração, ela vem dessa reflexão que a gente vai fazer aqui. Então, olha só. Se a gente parte do princípio, aí a Neida, a Ana Maria, a Rita, tem certeza que sim, né? Mas talvez a gente não tenha refletido nisso antes. A família é a base. E o que é a base? É a união do masculino com o feminino. É desse princípio que a gente precisa partir. Hoje existem muitos formatos de família, não é sobre isso que eu quero convidar vocês a refletir, tá? Isso tem um lugar, isso tem a sua importância, mas para que você cuide de você, você parte de um princípio básico, que a sua vida vem da união de um homem e de uma mulher. Uma célula feminina mais uma célula masculina. É só assim que a vida existe. É só assim que a vida existe. Então, no seu quebra-cabeça de hoje, o título, se a gente fosse dar um título, né, para o seu quebra-cabeça é Papai e Mamãe. É a minha família de origem, não importa como eles fizeram, o que eles fizeram. Isso é ponto, é realidade, isso é básico. Se o seu pai e a sua mãe são a base da sua vida, né? É a base. O que é base? Pilar, estrutura. Se a gente tem uma casa, se a gente tem um prédio, qualquer construção material,
Se a estrutura está fragilizada, aquilo tende a cair, dar problema, não é? Se a nossa estrutura, se a nossa base, se o nosso pilar em nós não está sustentado, firme, né? Se não tem aquele lugar de importância, nós que somos essa estrutura, nós tendemos o que? A estar sobrecarregadas, esgotadas, né? O quebra-cabeça tem qual princípio, gente? Cada peça tem seu lugar, não é? Se a gente pega lá um quebra-cabeça, bom dia, gente. Se a gente pega um quebra-cabeça e escolhe, né, o quebra-cabeça eu vou montar. O princípio básico do quebra-cabeça é: eu preciso encaixar cada peça no seu lugar. Se eu não coloco cada peça no seu lugar, eu finalizo o quebra-cabeça, eu vejo a imagem completa? Não! E se eu abro a caixa do quebra-cabeça, espalho as peças lá e fico reclamando? Ai, caramba, não acredito. Nossa, sério que eu vou ter que montar? Eu vou montar o quebra-cabeça na reclamação? Talvez isso leve mais tempo do que você poderia. Então, o princípio básico de um quebra-cabeça, que é cada peça tem o seu lugar e é dela único, não dá para pôr outra, senão o quebra-cabeça não fica completo, fica inadequado, fica errado, entre aspas. Esse também é o princípio da constelação familiar, que não é aqui o que eu quero falar como uma ferramenta, uma técnica, é sobre um conhecimento que auxilia você a ter uma vida diferente. Para mim, é filosofia de vida. Quando eu conheci a constelação, um mundo de verdade se abriu diante de mim, com recursos, para eu resolver coisas que eu ficava em sofrimento, para eu ter clareza do passo que eu precisava dar, né? Para eu saber a hora de falar, a hora de não falar. Então, essa grande filosofia que a gente tem hoje disponível como um caminho de conhecimento para nós, ela chega na nossa vida para nos orientar. E o princípio dela, que tem, inclusive, eu gosto sempre de falar sobre isso também, quando a constelação familiar surge, através do trabalho de Bert Hellinger, lá na Alemanha, o termo é Familienstellung. Tanto que a formação da Hellinger, nós falamos Familienstellung, a gente não fala constelação familiar, mas isso é só uma questão de nomenclatura, não cabe aqui agora. Esse termo Familienstellung, se a gente traduz ao pé da letra para o português, ele é colocação familiar, agrupamento familiar. Isso significa o quê? Que você tem o seu lugar, a sua mãe tem o lugar dela, o seu pai, os seus avós, os seus irmãos e todas as pessoas que fazem parte da sua família tem um grupo, tem um lugar, desculpe. Então, quando você pensa, hoje a gente está aqui para falar do pilar, certo? Quando você pensa na base da sua estrutura, que é o seu papai e a sua mamãe, onde eles estão nesse quebra-cabeça? Eles têm o lugar deles nesse quebra-cabeça? Eles estão no lugar que é de direito deles? E você, como filha, você está no lugar que é seu de direito? Que é o único lugar possível, porque no quebra-cabeça, gente, existe outra possibilidade de uma determinada peça estar encaixada ali, elas podem até ser semelhantes, às vezes a gente se confunde, né? Encaixa, mas ela não fica tão encaixadinha, mas aí passa batido, até você encontrar de verdade a peça original daquele lugar e tem o encaixe perfeito. Então, o nosso pai tem um encaixe perfeito dentro do seu contexto, família. A sua mãe tem o lugar dela, que é o encaixe perfeito ali dentro do seu contexto. E você também, independente do número de pessoas, cada uma tem o seu lugar. E eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Quando você pensa então nessa realidade sua, que é o seu pai e a sua mãe, como você se sente? Como você se sente?
quando a gente não vive essa realidade ainda, nessa busca do desenvolvimento humano, que não é o caso aqui de vocês que estão o tempo todo buscando, muitos já são consteladores, vivem essa realidade, mas inicialmente eu respondi assim, ó, o meu pai e minha mãe, meu Deus, meu pai e minha mãe, eu amo tanto, 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 que eles têm um lugar muito especial. E é verdade. Outras pessoas têm grandes desafios e sentimentos muito complexos, sentimentos negativos em relação aos pais, sente culpa, né, por sentir ter esses sentimentos em relação aos pais, mas se cada um tem o seu lugar e o meu pai e minha mãe são os pilares da minha vida e pilar é aquilo que sustenta, se eu não cuido do que eu sinto em relação a eles, significa que eu terei muitos desafios no decorrer da minha vida. Porque se eles são a estrutura, se eles são a base e a minha base ela não está bem resolvida, situações na minha vida, seja profissionalmente, seja minha saúde, seja relacionamento afetivo, o que quer que seja que você realize na sua vida, você vai ter o tempo todo sinais, lembretes, comunicados de que você precisa olhar para essa estrutura, para essa base que é aquilo que está te sustentando. Então, papai e mamãe é estrutura, é base, é pilar. Não existe outra forma de recebermos a vida que não tenha sido a mãe que você tem e o pai que você tem. Isso é realidade. E como eu sempre dizia na formação, realidade não se brinca, realidade é igual tsunami, gente. Você pode até escolher enfrentar. Vou lá na frente do tsunami e falou, eu sou empoderada, eu vou dar conta desse tsunami. O tsunami vem e te derruba. Por quê? Porque não existe força maior do que a realidade. E o nosso papel de mulheres, sim, eu posso ser bem resolvida, eu posso ter a minha força interna, eu posso realizar o que eu desejo, mas eu preciso fazer isso de um lugar real. E o nosso lugar real começa aí. Eu sou a filha da Dona Cida e do seu Chico e você dizer, você olhar, você entender o que você sente em relação aos seus pais, é o início da sua jornada de cura, de transformação, de realização, né, de liberação dos seus caminhos, de entrar para o mundo de infinitas possibilidades. Então, se a minha base, a minha estrutura tá fazendo sentido, gente, eu me empolgo, viu? Então, falem comigo aqui, porque senão eu vou falando aqui, ó. Eu vou falando, então falem se tá fazendo sentido, se tiver alguma pergunta em relação a isso, que você tem o desejo de saber, uma curiosidade, se for possível dentro do contexto aqui eu falo. Então fala comigo, tá bom? Eu me empolgo, esse assunto vocês sabem, quem me conhece sabe que se deixar eu vou longe. Então, se o papai e a mamãe são as minhas estruturas, a minha base, eu sou esse edifício, eu sou a Cláudia, sustentada por esse pai, por essa mãe aqui dentro. Quem tá chegando agora, vamos lembrar, a gente não tá falando deles, nós estamos falando de nós, como nós sentimos a nossa mãe, como nós sentimos o nosso pai. E por que eu vou enfatizar isso? Porque nós não temos o poder nem o direito de mudar alguém, muito menos os nossos pais. Nós temos como contribuir com a vida dos nossos filhos, que estão que chegaram depois de nós. Mas em relação aos nossos pais, nós temos que sentir os nossos pais, acolher os nossos pais. Então vamos lá, no seu quebra-cabeça, papai e mamãe são peças-chave, são peças fundamentais. E os seus sentimentos e as suas emoções em relação a eles é a direção, vai indicar o que você precisa fazer. Se você tem culpa, se você tem raiva, se você se sente cobrada, se você se sente sem merecimento, tudo isso são dores que precisam ser cuidadas, que precisam ser olhadas, e eu digo mais, com urgência. A gente não pode
sair vivendo a nossa vida sem cuidar desse lugar, dessa estrutura que vai refletir tudo na nossa vida. Por exemplo, uma mulher extremamente cri-cri. Conhece alguém, gente? Sabe uma mulher? A gente sempre conhece, né? Aquela que é a chatona, que reclama de tudo, que aponta o dedo o tempo todo, que vê defeito nas coisas, que a comida nunca tá boa, que a casa nunca tá boa, que o relacionamento nunca tá bom, que o tempo nunca tá bom. Poxa, que tá chovendo agora, e ai, tá chovendo, se tá sol, tá sol. Mulheres, principalmente, isso é muito forte no feminino. Mulheres muito reclamonas. A peça-chave do quebra-cabeça dela, chamada mamãe, tá perdida em algum lugar. Tá perdida em algum lugar. Então vamos entender um pouquinho como que a gente monta o quebra-cabeça. Como que a gente monta um quebra-cabeça? A gente pega a caixa, vamos lembrar que a analogia facilita, né? Eu gosto de fazer esses links. Você pegou a caixa lá do quebra-cabeça e tem aquela imagem que você escolheu. Ah, uma praia, natureza, um objeto, o que quer que seja, não importa. Você pega essa caixa. E aí a tampa da caixa, né, que tem o desenho lá, ela vai ser o quê? Ela vai ser o seu guia, não vai? Você não vai montar o quebra-cabeça o tempo todo olhando lá para aquele desenho naquela caixa. Você vai olhar, você coloca a caixa ali, você olha para aquele desenho e a partir dali você vai se guiar para montar o quebra-cabeça. O que isso tem a ver aqui com o que a gente está falando? Quando a gente pega essa caixa do nosso quebra-cabeça da nossa vida, então imagine que você tem a caixa do quebra-cabeça da sua vida. O primeiro entendimento para você começar a organizar, o primeiro entendimento que você precisa ter é o seguinte, que a sua vida, ela veio através dos seus pais, ela veio por meio dos seus pais. Isso significa o quê? Que os seus pais não determinaram a sua vida. Tem algo muito maior acima de todos nós que determina a vida. Você pode chamar de fonte, você pode chamar de Deus, você pode chamar de universo, não importa o nome que você dê. O importante é você reconhecer que você recebeu a sua vida por meio de uma fonte ilimitada. E por que isso é tão certo e tão claro como a luz do dia? Porque se fosse o homem e a mulher que determinasse a vida, me conta aí, eu escolho engravidar, engravido, eu escolho não ter filhos e não tenho, e a gente sabe que não é assim. Quantas mulheres escolhem ter filhos e não conseguem? Quantas mulheres evitam ter filhos, mas mesmo assim o filho chega? Isso significa que isso não é um poder nosso, nós não temos essa autoridade. Existe uma sabedoria suprema que comanda e que nos oferta a vida. Então, se eu pego a caixa do quebra-cabeça e aquela imagem é o meu guia, é o meu GPS que vai sinalizar como eu vou montar esse quebra-cabeça, quando eu reconheço que sou filha de algo supremo, quando eu reconheço que eu sou filha de Deus, quando eu reconheço que eu sou abençoada, que eu sou amada por Deus e que Ele me permitiu nascer como filha dessa mãe e desse pai, o que vai acontecer, gente? Eu consigo olhar para minha mãe e para o meu pai de uma maneira muito humana e muito real. E aí, ao mesmo tempo que eu posso amá-los mais, caso eu já amasse, eu também posso julgá-los menos. Porque quanto mais conectada à fonte, quanto mais certa de que eu sou filha de Deus, que eu sou amada, menos julgamento.
Eu não olho para o meu pai e para minha mãe como aquelas pessoas que falharam, que erraram, que escolheram errado, sei lá o quê, aquele monte de coisa que a gente joga no colo deles, como se eles tivessem que ter sido perfeitos, como se eles tivessem que ter acertado, ou como se eles tivessem que me dar tudo que eu desejo. Então isso é necessário e urgente, assim como para montar um quebra-cabeça ali, da natureza, eu olho para aquela caixa e ela é meu guia. Para você montar o quebra-cabeça dentro de você aqui, dar o lugar para o seu pai, dar o lugar para sua mãe de forma respeitosa. Isso não é para você fazer por eles, é também, mas é para você fazer para você, caramba! Você quer ter vida diferente, você tem que fazer isso em você. Faz sentido isso, gente? Então, tem pessoas que vivem grandes desafios com pai e com mãe. Eu vejo isso todo dia. Eu vejo isso todo dia, dores, pessoas que não conseguem chamar a mãe de mãe, o pai de pai, que tem sentimentos terríveis. E pode se perguntar, ah, tá bom, Cláudia, como que eu faço isso então se minha mãe... E aí tem várias histórias. A minha mãe me rejeitou, meu pai não me criou. São muitas as histórias. Por isso que o nosso GPS precisa ser a nossa fonte. Antes de ser filha do seu pai e da sua mãe, você é filha de Deus. Essa fonte inesgotável de sabedoria, de amor, de consciência, de oportunidades. Muito bem, então se eu reconheci ali a caixa do quebra-cabeça, eu preciso buscar a minha espiritualidade, cada um à sua maneira. Isso não é sobre religião, isso é sobre você, sobre como você se conecta com as coisas, como você sente o mundo. Muito bem, peguei a caixa, eu abro a caixa. Eu abro a caixa e eu ponho as peças todas lá, espalho as peças do quebra-cabeça tudo lá, né? E aí eu espalho as peças e eu começo a organizar, né, gente? Então eu olho para as peças, desviro todas elas ali e eu começo a organizar. Juntando então, ó, analogia. Abri a caixa, coloquei as peças. Esse colocar as peças do quebra-cabeça e começar a olhar essas peças, entender as que têm cores semelhantes, as que têm letras, separar as bordas, né? Cada um tem o seu jeito de montar o seu quebra-cabeça. O que isso representa na nossa vida agora, real? A nossa tomada de consciência. Então, se eu sou uma pessoa que tem uma vida que eu estou insatisfeita, que eu estou reclamando, que eu não estou fazendo do jeito que eu gostaria de fazer e eu só fico no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas, é a mesma coisa que eu abri a caixa do quebra-cabeça, eu despejo as peças ali e fico olhando para elas. Então, a tomada de consciência a respeito da sua responsabilidade diante da sua vida. Não é o outro. Não é o mundo, não é o vizinho, não é o trabalho. Não, sou eu. É nesse lugar que você toma posse de uma força verdadeira, que não é uhul, vou lá porque eu sou empoderada, da boca para fora. É um lugar de consciência, um lugar de ordem em você. Então, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu fui desejada, eu fui planejada por Deus antes dos meus pais me receberem e me darem um sim. Então, abri a caixa, olhei as peças. Uau, agora eu tô entendendo o que é o quê? Tô entendendo o que é o quê, vou começar a organizar. Então, comecei a entender que o meu pai e minha mãe, independente do que eles fizeram e como eles fizeram, eles disseram sim pra mim. Você não pode negar isso. Independente da sua história, você não pode negar. Porque se existisse um não concreto, você não estava aqui. Você nasceu. Quando você nasceu, eu me arrepio, gente, até hoje. Se eu dou uma aula dessa todos os dias eu me arrepio. Por quê? O fato de você ter nascido comunica que você já é bem-sucedida. Você já venceu infinitas barreiras. Você nasceu. Pensa o seguinte: quando o espermatozoide se une ao óvulo, ele vence um mundo de espermatozoides, não é?
Quando você está lá no ventre da sua mãe sendo gestada, do primeiro ao último dia foram praticamente 9 meses de gestação, não é? Foram 9 meses dizendo sim, 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 sim. Ah, Cláudia, mas minha mãe ia abortar. Ela não abortou. Ah, mas o meu pai não queria. Ele te deu a vida. É sobre isso, não é sobre o que ele fez depois. Essa é a nossa força. É daí que vem a força para realizar as coisas. O fato de recebermos o nosso bem mais precioso. O seu pai e a sua mãe disseram sim. Você nasceu, você é bem-sucedida. Então, eu começo a montar o quebra-cabeça como, gente? Com o princípio básico que cada peça tem o seu lugar. E se eu, como filha, tenho um lugar, significa que se eu fico o tempo todo apontando o dedo para minha mãe, falando para ela que ela tá errada, apontando o dedo para o meu pai, falando para ele que ele é um fraco, isso significa que eu não estou no meu lugar de filha. Simples. Lugar de filha, independente da história. Vamos voltar lá no tsunami? Ninguém consegue vencer um tsunami. Realidade é realidade. Como filha, você deve respeito pela vida que você recebeu dos seus pais. Então, se eu olho lá para a caixa do quebra-cabeça, volta lá, para tudo fazer sentido. Se eu olho lá para a caixa do quebra-cabeça, aquela imagem é a minha direção. O que é a minha direção? A fonte criativa e criadora, Deus, universo, cosmo, energia, potencial. O nome não importa. O que importa é que você saiba que você foi direcionada para essa vida com a permissão de algo supremo. Quando você está nesse lugar, você olha para esse lugar, e você entende que você é, antes de tudo, filha de Deus, o que vai acontecer? Você consegue olhar para o seu pai, como eu já falei, para sua mãe com mais humanidade. E você, desculpe, e você vai conseguir cuidar dos desafios, porque eu sei que tem, mesmo eu amando profundamente minha mãe e meu pai. Até hoje eu cuido de sentimentos, não com relação ao que eles fizeram de ruim para mim, com relação ao que eu interpretei, gente, porque na verdade as nossas grandes dores vêm da nossa interpretação da realidade, não significa que aquilo foi exatamente daquela maneira. Então eu começo a montar o quebra-cabeça e olho para minha mãe e falo: mãe, você é uma mulher humana. Você é tão real quanto eu, você tem o direito de errar, você tem o direito de acertar, você tem o direito de escolher e você tem o direito de sofrer, porque tem muita filha querendo salvar a mãe. E aí quando eu sou a filha que eu quero salvar a mãe, gente, eu vou estar como? Esgotada, frustrada, cansada, irritada, de saco cheio. E aí eu vou ter um relacionamento bom? Não. Vou ter um trabalho bom? Não. Eu vou ter dinheiro? Não. Eu vou ter sucesso? Não. Eu vou inspirar alguém? Não. Então, começar a montar o quebra-cabeça desse lugar, dessa compreensão que eu sou filha antes de qualquer coisa de Deus. Eu olho para minha mãe com humanidade e aí eu vou ter o combustível para cuidar das minhas questões em relação a ela. Eu não vou cuidar dela, eu não vou mudar a minha mãe, eu não vou mudar o que aconteceu, eu vou mudar como eu me sinto em relação a ela. E a mesma coisa com meu pai. Eu olho para o meu pai, mesmo que eu não conheça, nunca tenha sabido quem é, mas eu olho para essa energia masculina que me ofertou a vida, independente de como foi. Porque se Deus permitiu a vida, tem um propósito. Se você está aqui, não importa como é a sua estrutura familiar, quem te criou, o que aconteceu. Não é que não importa, tá? Porque aqui a gente só tá falando do pilar, né? Que é da manifestação da vida. Tudo bem aí, gente? Me empolgo, é? Como é bom te ouvir.
Clau, seu jeito de explicar é tão fácil de compreender. Beijo pra você, é uma alegria ter você aqui, viu? Faz tanto sentido. Você traz muita clareza com essas verdades. Gratidão, pessoal. Pode pôr pergunta se alguém tiver, tá bom? A gente tá finalizando esse raciocínio aqui. Isso é tão enorme, né? O poder de sintetizar é para poucos, viu, gente? E olha que eu tô treinando esse poder aí, porque são tantas coisas que a gente pode trazer, mas o principal aqui é isso que eu quero entregar para você. Então, quando você se coloca nesse lugar de filha de Deus, filha amada de Deus, você olha para o seu pai e para sua mãe de um lugar humano, de um lugar real, e aí você tem condição de lidar com os desafios em você. Você cuida tudo em você. Você é o ponto de partida. Ei, tia! Minha tia tá aqui, gente. Você é o ponto de partida. Você tem que fechar os olhos e se voltar para dentro. Essa é a única possibilidade. É a única possibilidade de você ter uma vida diferente. Então, ó, comecei a montar o quebra-cabeça. Só tô olhando nos meus tópicos aqui para eu não perder, tá? Que eu quero entregar o bolo completo aqui com a cereja em cima. Então, muito bem. Quando eu olho para o meu pai desse lugar, para minha mãe desse lugar, eu olho para eles com a compreensão de que eles abriram as portas do mundo para mim. Pronto. Então imagine mesmo uma porta se abrindo. Eles abriram as portas do mundo para você, e aí você recebe o que você precisa de acordo com a sua realidade, e depois quem é que anda com essa porta aberta? É você. A porta se abriu. Como você vai fazer esse trajeto só depende de você. Você pode escolher ficar parada reclamando, olhando para trás, culpando seu pai e sua mãe, que podiam ter te dado o carro para você fazer o caminho. E aí a sua vida vai ser meia boca, sabe? Aquela coisa de mais ou menos. Ah, tá bom, assim eu me contento. Não. Agora, quando as portas são abertas, você toma a sua vida, você cuida dos sentimentos que você tem em relação à sua mãe, você cuida dos sentimentos que você tem em relação aos seus pais, ao seu pai. Eles vão continuar sendo as mesmas pessoas, talvez eles continuem fazendo do mesmo jeitinho, mas você é uma informação viva, você é uma informação nova, e como uma informação viva e nova, você contagia as pessoas ao seu redor. Você inspira as pessoas ao seu redor, você convida, não porque você bate na porta e fala, você precisa fazer isso aqui. Pensa em alguém batendo na sua porta falando, Cláudia, você precisa ir lá constelar, hein? Ai, já me dá uma raiva. Porque sou eu que sei o que eu preciso fazer. Sim, gente, olha, até chutei o negócio aqui. Então, assim, é cada um vivendo a sua vida, e a sua vida vai ser inspiração para outras pessoas. Você não precisa fazer isso. Você não vai forçar isso vai acontecer de forma natural. Então, cada um tem o seu próprio jeito de montar o quebra-cabeça, né? Como a gente falou. Como que você monta? Você começa pelas bordas, você começa pelo meio, você começa, se tem coisas escritas, você começa pelo escrito, cada um tem o seu jeito. Mas eu quero te dizer que para a sua vida fluir, as primeiras peças que você tem que encaixar no seu quebra-cabeça é papai e mamãe. Então você tem um quebra-cabeça hoje básico, que é uma peça é sua mãe, uma peça é o seu pai e a outra peça é você. Se você começa a cuidar de você deste lugar, você deu um passo enorme para a mudança na sua vida. Não adianta, gente, fazer trocentos mil cursos, não adianta você fazer trocentos mil tratamentos, fazer 1 milhão de viagens, mudar em infinitas cidades, ter várias experiências na sua vida, se esses dois dentro de você não estiverem no lugar que é deles de direito. Você vai sofrer vários embates, você vai sofrer várias dores, a vida vai o tempo todo sinalizar que você precisa cuidar desse lugar. Então, quais compreensões facilitam
né? Então tá bom, tô entendendo isso. O que eu preciso então compreender para me facilitar? Porque eu quero, Cláudia, mas não tô conseguindo, né? Qual compreensão? A primeira que a gente já falou, que eles são os pilares da sua vida. Se você é um edifício e tá com o pilar fragilizado, você vai desabar, né? Vai ter um momento que a depressão vai bater, né? Que o estresse vai bater, que você vai jogar tudo no chão e vai querer sair correndo, porque você não vai dar conta. Então, eles são os pilares da vida, compreensões básicas e imprescindíveis para você ter a vida que você deseja. Eles, sendo os pilares da sua vida, abriram as portas do mundo para que você estivesse aqui viva, com esse corpo, do jeitinho que ele é, com a história que você carrega em todas as suas células. E ao nascer, o primeiro sucesso seu é esse. Então você já é bem-sucedida. Fala isso pra você. Eu já sou bem-sucedida. Fala, gente. Fala pra você. Escreve aqui. Eu já sou bem-sucedida. Eu já sou bem-sucedida. Quando eu recebi a vida, eu recebi o maior sim que eu poderia receber. Eu recebi o sim da manifestação aqui nesse mundo para eu vir e realizar e ser quem eu desejo ser. Esse sim é um movimento fundamental para a sua vida. Os seus pais, eles são os grandes, eles vieram antes de você. Isso é sobre a ordem, a gente fala depois aqui, um monte de gente já sabe sobre isso. Então, eles vieram antes. Todas as vezes que você critica, todas as vezes que você julga, todas as vezes que você aponta o dedo para o seu pai e para sua mãe, você está saindo do seu lugar, você está se colocando maior, isso vai te trazer dores profundas. O que mais? Nós não podemos retribuir diretamente a eles. Você não pode retribuir. Então, se você é a filha que ama tanto e que tá fazendo para eles, você tá cansada. Você tá sobrecarregada, você tá esgotada. Porque qual é o natural da vida? Você recebeu a vida dos seus pais, tomou essa vida com respeito e gratidão. E você vai passar adiante. A sua forma de retribuir aos seus pais é passar adiante. Você passa adiante sendo mãe, sendo pai, se realizando profissionalmente, sendo feliz, passando para frente para as pessoas coisas que são importantes para você, que mudaram a sua vida. Essa é a sua maneira de retribuir. E os pais crescem, os pais se fortalecem, os pais até aquele monte de probleminha de saúde pode melhorar quando você sai daquele lugar de achar que você é a salvadora. E eu não quero dizer aqui que você não vai cuidar, que você não vai fazer o seu papel, né? De ampará-los, né? Quando eles estão mais idosos, quando eles estão doentes. Mas você faz isso com leveza aqui dentro, se eles têm o lugar deles de respeito, se não é cansativo, é com sacrifício, é com esgotamento. Muito bem. E a gratidão que nós sentimos a eles é o que vai nos empoderar. Não é levantar a bandeira que nos empodera. Inclusive, levantar a bandeira nos separa. O que nos empodera é sermos gratas pela vida que nós temos, do jeito que ela é. Porque quando eu aceito a vida do jeitinho que ela é, cheia de BO para eu resolver, eu vou ter condição de resolver. Porque eu tenho a premissa básica que é: eu sou grata pela vida. 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 Ser grata pela vida não é só dizer que eu sou grata pela vida, é igual exercício físico. Não adianta eu ir lá, me inscrevo na academia e estou malhando. Não estou. Eu preciso praticar aquilo, eu preciso colocar a mão na massa, eu preciso realizar. Estamos terminando, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu tô vendo aqui se faltou algo. Tudo que você vive hoje é resultado desses pilares na sua vida. Então, você pode manifestar coisas iguais porque você ama profundamente e aí você repete. Você pode manifestar coisas iguais porque você exclui, porque você julga. Então, essa tomada de consciência de que cada peça tem o seu lugar do jeitinho que ela é, então eu não posso pegar o quebra-cabeça e forjar, né?
Eu pego aquela peça, aí tá faltando um risquinho aqui, né, na peça. Para ela encaixar, eu preciso fazer um desenho para complementar. Eu não posso forjar o quebra-cabeça. Assim como eu não posso forjar a minha vida. Eu não posso viver de aparência. Eu não posso inventar um personagem. Isso vai me trazer dores. Eu preciso ser real. E quando eu escolho por isso, eu digo que não é que Deus abre uma porta, ele escancara. Quando a gente lida com a realidade, quando a gente lida com as nossas mazelas, quando a gente tem coragem de olhar para as nossas dores e a gente passa então a buscar recursos, né? E aqui pode entrar a constelação familiar como um caminho para você. Você olhar para suas dores por meio da constelação, né? Liberar o caminho. Muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas. Então, por exemplo, o que eu trouxe para vocês aqui são princípios básicos para que a gente comece a cuidar da gente. Mas você pode fazer uma parte e depois não conseguir avançar. Aí você busca pessoas capacitadas para te ajudar. Então a constelação pode ser o caminho, porque a constelação vai olhar para as dinâmicas ocultas. Por que eu sinto tanta culpa? Por que eu sinto tanta raiva? Por que a minha vida não flui? Por que eu repito padrões? Por que eu atraio relacionamentos iguais? Por quê? Por quê? Se eu tô com esse nó entalado aqui, né, na garganta, desse porquê, eu não quero mais isso. A constelação com certeza pode te auxiliar. Mas você pode buscar esse tanto de outras coisas com outras ferramentas. E pode juntar um monte de outras coisas. O mais importante é que você saia do lugar da paralisação, no sentido de eu despejei as peças do quebra-cabeça, estou olhando, reclamando. Saia desse lugar, porque é só quando você toma posse da sua responsabilidade perante a sua vida, você consegue fazer os ajustes necessários, você consegue buscar os recursos necessários, você passa a atrair as pessoas que vão te orientar, te ajudar, te auxiliar, você vai atraindo situações que vão facilitar o seu trajeto. Tá fazendo sentido, gente? Ivete, fica assim, vou deixar, tá? O meu objetivo aqui, gente, é compartilhar o que pulsa em mim. Compreensões que até hoje são fundamentais para eu realizar, para eu fazer escolhas, para eu tomar decisões, para eu cuidar de tantos desafios que a gente vive. Então, não basta olhar uma vez para o pai. Ah, eu vejo você, pai, eu te dou o lugar, você é muito importante. Esse trabalho é diário, é todos os dias, você se reconhecendo, você se percebendo. Se eu perguntar para você agora, como você está se sentindo? Você consegue responder? Ou é um desafio para você responder? Talvez você consiga, mas eu vou te afirmar uma coisa. Grande parte das pessoas não tem clareza sobre o que elas estão sentindo. E mais outra coisa, nós somos como se fosse uma esponjinha. Bom dia, Gerson! Nós somos uma esponjinha. Nós captamos as informações que estão ao nosso redor. Então, muitas vezes, você está incomodada, você está com um desconforto, e ele pode nem ser seu, ele só se conectou a algo seu. E aí você toma aquilo como seu. Então, compreender os seus sentimentos, perceber as suas emoções, reconhecer como você acordou, como você quer manter o seu dia, é fundamental. E aí, se eu estou nesse lugar, eu passo então a olhar para aquelas peças chaves do meu quebra-cabeça, papai e mamãe, colocá-los no lugar que é deles naturalmente, que é deles por direito. Quando eles têm ali o encaixe perfeito na minha vida, eu tenho o meu encaixe perfeito. Quando eu estou nesse lugar que é meu, ninguém pode tomar o meu lugar. Quando eu assumo esse lugar, que é um lugar de sucesso, de força, de saúde, de realização, quando eu estou nesse lugar, gente, o que vai acontecer? As portas vão se escancarar. Isso é verdade. E o contrário também.
Quando eu nego, quando eu julgo, quando eu critico, quando eu reclamo, quando eu acho que eu sou a injustiçada, quando eu acho que o mundo todo está contra mim, as portas nem existem, eu não consigo nem ver, eu só vejo muro, eu só vejo parede. E ninguém vai vir aqui quebrar o muro para você. Autorresponsabilidade. Você recebeu a vida e antes dos seus pais te ofertarem a vida, você recebeu a permissão de algo supremo para estar viva. Então você não está na família errada, você não nasceu na família errada, você não foi injustiçada, você só precisa organizar o seu quebra-cabeça para que você atraia e manifeste tudo que está disponível. Quando você olha para o mundo, ele é abundante. Quando você olha para o mundo, ele te oferta tudo que você precisa. A falta é resultado do homem. A escassez é resultado do homem. A reclamação é resultado do homem. Se você quer continuar assim, tá mais fácil, porque o mundo tá assim. Grande parte das pessoas está assim. Então, para você sair desse lugar de escassez, de falta, de reclamação e de dor, exige de você um esforço, que vem da onde? Dessa compreensão que a gente pôde refletir até aqui. Tudo bem? Eu espero profundamente que tenha feito sentido para vocês. Nos workshops de constelação, nas constelações em grupo, nós vemos isso na prática acontecendo e não só vemos como sentimos. Então eu deixo aqui o meu convite para que você venha me visitar, né, numa constelação em grupo online. Toda semana tem um grupo que me acompanha, toda semana tem gente que vem constelar. Venha fazer parte. Se você se conectou a isso, se você gostou desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Eu quero estar mais pertinho de vocês, isso para mim é vida. Eu amo fazer isso, eu amo levar adiante, né? E a próxima semana, fique de olho, porque eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui com vocês. Então, se fez sentido, fala para mim que fez. Se você quer ouvir falando algo aqui, me fala que aí eu preparo algo para você e venha aos workshops de constelação. A constelação de um é a constelação de todos. Quando eu vejo a organização da história de alguém, eu começo a praticar na minha própria vida. Quando eu venho constelar e eu me organizo aqui dentro, uau, o benefício é colhido de forma imediata. Então, gente, gratidão por virem, gratidão por ficarem e fica aqui um exercício para você, tá? Fica aqui um exercício. Corre lá, precisa ser agora, mas se comprometa com você. Vai lá na frente do espelho, talvez você já conheça isso e tudo bem. Vai lá e faz. Vai na frente do espelho, olhe no fundo dos seus olhos, olhe e perceba o que você sente. Olhe no fundo dos seus olhos, na frente do espelho e diga: eu estou viva. Eu estou viva. E aí você diz o seu nome, eu sou Cláudia, nananana, diz o seu nome inteiro. Eu estou viva, eu sou a Cláudia. O meu pai se chama tal, a minha mãe se chama tal. Perceba a força que vem, tá? Gratidão, um beijo no coração de vocês. Compartilhem esse conteúdo se fez sentido para você. Chame pessoas para a próxima semana se fez sentido para você. Se ficou um desconforto, se ficou uma pergunta, se ficou, me mande mensagem, gente. A gente pode compartilhar muito mais possibilidades, tá bom? Um beijo grande, um lindo dia aí para quem é do dia, né? Tem gente que tá longe daqui, que já não é dia, que já é noite. Um beijo, gratidão pela presença, eu vejo todos vocês e eu amei estar aqui, tá? Amei estar aqui, isso me movimenta e eu desejo que movimente você também. Um beijo, fiquem com ele. Antes de tudo, ele é o Pai. Gratidão.